Colocar. Então, põe para... Ótimo, já começou. Bom, então nós vamos começar hoje, gente, o primeiro capítulo do livro No Limiar do Infinito, né? Esse capítulo é longo, por isso que na nossa programação a Simone dividiu ele em duas partes, né? Porque realmente ele é muito rico em muita coisa, né? Mas a gente vai começar. Como que todo mundo já abriu, aqueles que têm o livro, é o Novo Espiritualismo. Então, aqui nesse capítulo, ela vai trazer o Espiritismo ou a terceira revelação. Mas, antes disso, ela vai entrar por a evolução do pensamento religioso. Tá? Então, ela começa assim. O espiritualismo, primeiramente, vamos separar, porque às vezes a gente fala o espiritualismo, mistura com o espiritismo, e são coisas diferentes, né? Por exemplo, o que é espiritualismo? É a crença. O espiritualista acredita em Deus, acredita na alma, na imortalidade da alma, nos princípios morais e espirituais. Esses são, por exemplo, o católico, ele é espiritualista. O protestante, ele é espiritualista. O umbandista, ele é espiritualista, porque acredita em Deus, acredita na alma, acredita que a alma continua, que chama de alma é imortal, né? Pode ser que vai imortal, vai para o céu, vai para o inferno, sei lá para onde vai, mas acredita nessa continuidade. Então, isso é o espiritualismo. Diferentemente, por isso que Allan Kardec fez questão de criar o termo espiritismo e espíritos para diferenciar dessa conotação, porque senão cairia tudo dentro do mesmo balaio, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. O espiritualismo sempre esteve presente nas elucubrações do homem, nas questões, nas considerações, nas conjunturas do homem, né? Desde tempos imemorais se encontram os vestígios da revelação no mundo espiritual. Um contínuo intercâmbio mediante o qual o homem áurea luzes e esperança para enfrentar os problemas existentes e naturais nas hostilidades do meio em que estava colocado para progredir. Então, desde que o mundo é mundo, desde o tempo primitivo, o homem, por mais que alguns tentem negar, mas a gente acredita, sei lá, no ser, de alguma forma, um ser superior. E eu fiquei pensando, por quê? Aí eu não tive como fugir lá da primeira questão do Livro dos Espíritos, que todos nós sabemos. Qual que é a primeira questão do Livro dos Espíritos? Que é Deus. E qual que é a resposta que os Espíritos dão a Kardec? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu falei, bom, por que a gente tem esse sentimento inato de que há alguma coisa superior? Chama de Deus, chama lá o nome que queira dar, mas que a gente traz isso inato. Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos, vamos dizer, o DNA de Deus, divino dentro de nós. Nós somos resultado desta... Nós originamos de Deus, então nós trazemos dentro de nós essa sensação de que alguma coisa, porque nós viemos de Deus, nós somos fruto da criação divina. Então, lá na outra questão, eu achei interessante que lá, que na questão, deixa eu ver aqui, acho que é a 5. A 5. Que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmo da existência de Deus? Da onde que nós tiramos esse sentimento intuitivo? Aí a resposta é assim, que Deus existe. Simples. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? Se eu sou criatura, não vim de nada, ele é inato justamente porque Deus existe. E ainda uma consequência do princípio de que não é efeito sem causa. Então, nós como nós viemos, como nós somos
uma consequência da criação divina, nós trazemos dentro de nós esse sentimento inato. E eu achei interessante ela dizer aqui, ó, uma coisa, que esse intercâmbio, esse contínuo intercâmbio, quer dizer, nós estamos constantemente ligados a esse mundo paralelo que está aqui, que na realidade é o nosso mundo real. Não é essa matéria. É uma coisa que acho que a gente tem que repetir sempre, porque a gente, às vezes, valoriza excessivamente esse lado material. Mas quando, na realidade, o lado sobrevivente, o lado real, o lado importante, é o momento espiritual. Então, é importante, e esse intercâmbio sempre existiu, como nós vamos ver aqui, essa troca de notícias de lá para cá, do mundo espiritual para o mundo espiritual, para o mundo material, sempre existiu, né? E é justamente essa troca de experiência que faz com que muitas vezes a gente cresça, que a gente busque força, como ela diz aqui, para enfrentar, porque hoje nós, graças a Deus, temos um mundo mais civilizado, mas nos primeiros tempos era muita hostilidade, né? Muita, né? A gente vivia praticamente, vamos dizer assim, para subsistir, né? Hoje a gente ainda sonha, a gente ainda tem outros desejos, outros pensamentos, ela era assim, era só comer, dormir e sobreviver, né? Porque então, mas sempre o homem buscava olhar para o alto e buscando o pensamento, vamos dizer, em Deus, na alma, na sua sobrevivência, né? Aí ela continua aqui. As grandes civilizações da antiguidade oriental, graças ao elevado e contínuo conúbio, quer dizer, união com as forças vivas da natureza, os sobreviventes dos túmulos, quer dizer, os desencarnados, edificaram os seus fabulosos monumentos e construíram as linhas básicas da cultura e da ética em que estribaram os próprios postulados. Ela se refere aqui assim, aos egípcios. Olha, ao estudar isso aqui, a gente não tem como ler novamente A Caminho da Luz, viu, gente? Eu fui lá A Caminho da Luz de novo e ler, porque a gente, para entender muita coisa que ela quer dizer. As grandes civilizações ergueram as pirâmides, ergueram os templos, né? Tudo para quê? Para criar essa comunicação entre os dois mundos, né? Para que o mundo espiritual pudesse trazer alguma luz para aqueles primeiros passos para a humanidade terrestre, né? Estava trilhando. Penetrando a mente ávida de conhecimento pela senda dos mistérios, conceberam, através da vigorosa interferência dos desencarnados, olha aqui, mais uma vez ela dizendo da participação do mundo espiritual no desenvolvimento do pensamento religioso, que eram tidos como deuses, fadas, anjos tutelares e gênios, né? Quer dizer, porque o que acontecia? Como hoje, até hoje, né, gente? Se a gente, para quem não acredita, por exemplo, como a gente às vezes fala para alguém que os espíritos falam, não acredito nisso, né? Agora, imagine naquele tempo. Então, as manifestações mediúnicas que provavelmente existiam eram tratadas como coisas fantasiosas, né? Eram as fadas, os deuses, que, na verdade, eram espíritos que estavam participando, vamos dizer, da evolução daquele povo colocado naquelas regiões específicas, né? Então, ela diz aqui, as doutrinas secretas de que nos falam o esoterismo oriental, verdadeiro repositório da espiritualidade e beleza, qual fonte generosa a fluir linfa uma água cristalina e confortante, né? Quer dizer, o que ela diz? Eu procurei, gente, o que vem ser esses mistérios aqui. Eu acredito que sejam aquelas rituais, né, dos deuses lá, por exemplo, do Egito,
que, por exemplo, nós temos a história de José, né? Quem já leu um pouco, quem viu, por exemplo, José, quando ele foi lá para o Egito, José que foi vendido pelos irmãos, né? Ele era um médium. E ele era tratado como um profeta, porque depois ele começou, e um excelente administrador, que caiu nas graças do faraó, né? Porque ele escutava, ele previa, então ele passou a ser um consultor do faraó. E era um excelente administrador, porque ele previu as 7 vacas magras, 7 vacas gordas, que é os anos, quando ele, o que ele entendeu com aquele sonho? Que era 3 anos de carência, 3 anos de abundância. Então, ele, intuitivamente, com o aspecto administrador que ele tinha, ele fez reservas naqueles anos de fartura para justamente atender os 7 anos de carestia que existiria, né, naquela época. E assim, essas personagens foram participando e contribuindo, vamos dizer assim, para o estabelecimento, como ela diz aqui, para a espiritualidade naquela época, lá nos primórdios, vamos dizer assim, dos primeiros caminhar dos aspectos religiosos da humanidade, né? A evolução da humanidade tem sido vagarosa. 2 pontos. Eu achei isso aqui, gente, de um momento de reflexão. Conquista a conquista, pacientemente. Não adianta dar salto. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa um pouco ansiosa. Às vezes eu fico vendo tanta coisa e falo, meu Deus do céu, quando que esse troço vai resolver? Quando que essa situação... né? Eu, às vezes, não querendo levar para um lado assim, mas às vezes eu vejo que o Brasil, o coração do mundo, pátria do evangelho, mas onde que nós vamos ser essa pátria do evangelho? Ô Marli, quando que vai acabar a pandemia, né? Essa acho que todo mundo fica numa ansiedade, né? Achando que vai acabar e na verdade tem toda uma lição por trás, né? E às vezes a gente nem consegue assim chegar, né, nesse entendimento, nesse pensamento, né? É bem isso que você está falando, né? Todo mundo é assim, né? Eu fiquei lendo e falei, gente, olha só, a evolução da humanidade tem sido vagarosa. Conquista a conquista, pacientemente. Então, é preciso conquistar, né? Olha só a profundidade disso. Não é só conhecer, é preciso conquistar um estado de tranquilidade, é preciso conquistar um estado de harmonia. Não é assim, ó, vai ter paz. Não, a paz tem que ser conquistada através do entendimento, da aceitação do diferente. Então, eu fiquei, olha, isso me fez assim pensar muito, muito, muito. Esse parágrafo pequenininho aí, sabe? Marli, Vagaroso. Oi? Tem tudo a ver mesmo isso que ela fala aqui, naquele livro Um Homem Integral, não sei se vocês já leram. Sim. A gente sabe, por exemplo, que também os mecanismos, né, do fisiológico, né, do nosso espírito, do nosso perispírito e do nosso corpo. Por exemplo, se você tem uma coisa mais atávica, né, uma coisa que você faz mais no automático, mesmo você raciocinando em cima de tal vício, por exemplo, vamos dizer um vício, você raciocinando em cima disso, você vai e faz. Verdade. Entende? Por exemplo, se anatomicamente, neurologicamente falando, você tiver, por exemplo, aquele caminho lá das sinapses que faz você, por exemplo, beber álcool ou ir para alguma coisa. Você estuda, você sabe que não pode fazer tal coisa, você vai lá e faz. Então, assim, a vontade tem que ser muito grande e tem que vir do seu espírito, aquela vontade para quê? Para você mudar o mecanismo, mudar o sistema, mudar, inclusive, a sua estrutura anatômica e fisiológica do seu cérebro, para você não ficar repetindo coisas como um ciclo automático. Por isso que quando você fala assim, né, dá para entender muito bem, ó.
conquista a conquista, vagarosa. Às vezes a gente nem tem consciência. E quando a gente começa a ter consciência que a gente tem uma determinada posição, uma determinada conduta, a gente raciocina logicamente, mas a gente faz errado. Igual aquela história de Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque é atávico, é uma coisa assim, impressionante isso que você comentou, tá? Tem tudo a ver. Em Alexandra e Marli, posso falar uma coisa? Sim, à vontade. Então, nesse sentido é que vem, nesse sentido é que, assim, a gente vai produzindo germes, vírus, bactérias espirituais, que, em dado momento, é permitido que aconteça uma pandemia de 100 anos aí, porque dá uma chacoalhada brusca, é como se fosse um reset no computador, uma no cérebro, como chama eletro? A Alexandra fala, agora é outra coisa, não é mais eletro, que faz com que as sinapses, dá um boot, né? A pessoa começa a refazer seu pensamento. Então, essa pandemia, a função é essa. Nós pensamos tanto atavicamente, querendo mudar, a maioria de nós, mas não conseguia, porque a força moral ainda não é preponderante, que quando chega a dar uma coisa assim pesada dessa, que chacoalhou todo o mundo, a gente dá um salto, um saltinho pequeno, mas um saltinho pulando de uma esfera para outra, né? De melhoria espiritual. Então, a pandemia tem essa finalidade, né? Sim, é muito bom, né, Deise, você falar isso aí, porque, assim, tudo que a gente pensa que é mal, pelo contrário, é bem. É bem. Você, por exemplo, antes eu nem pensava que eu tinha tal vício ou que eu fazia alguma coisa de modo compulsório. Mas agora vem a pandemia e me acorda. Puxa, mas agora, por exemplo, eu fico com raiva e eu resolvo falar tudo na hora da raiva. Sou impulsiva. Não, peraí, meu Deus, eu tenho que parar. Então, agora eu estou com raiva, mas eu não vou mais falar. Qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, que nós somos assim, né? Impulsivos e atávicos. Mas é bem bacana isso que você falou aí. É verdade. Você vê uma coisa que é uma coisa que você, Alexandre, está falando sobre o atavismo, né? Você vê, se eu estou dirigindo, alguém me fecha no trânsito, o que é a primeira vontade que eu tenho? De xingar aquela pessoa. Eu não raciocino, ele me fechou, eu vou ter que xingar. Não, é a vontade que eu tenho. Aí eu tenho que fazer o trabalho ao contrário. Por isso que fala que é conquista. Eu tenho que fazer um trabalho. Não, eu não vou xingar, não importa. Graças a Deus que não aconteceu nada, foi uma fechada, nós vamos seguir o caminho. Ele deve ter tido os motivos dele. Quer dizer, você tem que fazer um trabalho ao contrário. Vai chegar um tempo que, se você insistir nesse trabalho constante, vai chegar um tempo que você vai conquistar essa serenidade, que mesmo que alguém o feche no trânsito, você vai, meu filho, segue seu caminho. Maravilha, então, Marli, esse exemplo é bem bacana, porque a gente vê aí que você tem que passar por isso várias vezes, até você produzir essa forma de pensar, esse sentimento, naturalmente. Primeiro vai ser forçado, igual você falou, e depois vai fluir natural, porque aquilo já está inserido em você. Maravilha de exemplo. Então, você lembra daquele caso que perguntaram para Francisco de Assis, ele estava varrendo um quintal à frente lá do convento, aí chegou um discípulo dele e falou, mestre, o que você faria se soubesse que fosse morrer daqui a pouco? Ele falou, continuava varrendo. Então, quer dizer, não vai abalar, né? É uma coisa tão natural, não vou morrer, vou mudar de estágio, mas vou continuar vivo. Estava com a consciência tranquila, né? Agora eu ia pensar 10 mil bebês agora, vou parar lá. Ele conquistou isso. Não foi uma coisa que Deus falou, olha, você vai ter paz, viu? Tome aqui. Não, ele conquistou essa paz, essa serenidade, essa confiança. Por isso que eu fiquei muito impactada com essa pequena frase aqui, viu? Da Joana. Vamos lá, gente. No princípio, no silêncio das criptas,
nos santuários, no altar da natureza, o homem realiza os seus mais eloquentes descobrimentos. Sob os espessos véus das cerimônias extravagantes, floresceram as doutrinas secretas, apresentando, todavia, odor de alta espiritualidade, cheio de ritualismo, cheio de processo, de coisas esotéricas, escondidas, cheio de misticismo, mas eram os primeiros passos, né, que o homem estava dando em rumo. Por isso que o título lá é Espiritismo ou a Terceira Revelação. Para chegar nesse ponto que hoje nós estamos estudando, o Espiritismo, e compreendemos, nós tivemos que passar por todas essas etapas, né? Na Índia, é o brahmanismo. No Egito, o hermetismo. Em Israel, a cabala. Na Grécia e em Roma, o politeísmo. Você vê que até o politeísmo teve sua contribuição para esse momento que nós chegamos, né? Observando a realidade exterior, todos os ocultistas penetravam o mistério da realidade interior da natureza e do homem, colhendo as valiosas informações que contêm o germe da vida abundante e eterna. A alma, embora a vida dual, quer dizer, a vida do espírito e a vida da matéria, o mundo espiritual e o mundo material, na Terra e fora dela, é a detentora da sabedoria. A sabedoria não é do corpo, não é do cérebro, é do espírito, né? É ela. Então, por isso que ela diz aqui, é uma conquista. Você, devagarzinho, você vai adquirindo, aquilo vai passando, e aquilo que você adquiriu, você não perde mais. E todas as etapas, aquilo que a Alexandra acabou de dizer, aquilo, às vezes, que temos que é um sofrimento, é um método de aprendizado, que vai nos amadurecer, nos tornar mais fortes, né? Então, continuando. Nascem, então, nessas pesquisas, as ciências dos números, a matemática, né? Conhecida como matemática sagrada, a teogonia. Essa teogonia, gente, na verdade não, né? A teogonia vem da expressão grego teosogonia, que significa o nascimento dos deuses. É uma obra literária grega clássica, muito famosa, que narra a origem do universo dos deuses, escrita pelo poeta grego Hesíodo. Quer dizer, então, aqueles que estudaram a matemática contribuíram para o esclarecimento de muita coisa. Essa teogonia é um estudo, por exemplo, da origem dos deuses, de uma forma, às vezes, mística ainda, mas já dando a sua contribuição para a teologia atual. A cosmogonia. O que vem ser a cosmogonia? É uma parte desse estudo da teogonia. O que é a cosmologia? O que ela diz aqui? Significa, literalmente, a criação do universo, né? Então, os deuses, aí era cheio de deuses, né? Tem o deus Caos, olha só que interessante, né? Caos, que representa o nada. A deusa Gaia, que significa terra. A deusa Tártaro, que é o deus do submundo. Por isso que fala tártaro nos dentes, né, gente? Uma coisa que não é muito boa. Olha a associação que eu faço, né? Eros, que representa o amor. Então, tudo isso, esses elementos, está nesse estudo da cosmogonia. A astrologia, né? Que é o estudo da influência dos astros na nossa vida, na natureza. Nós não podemos confundir com astronomia, né? A astronomia é estudo dos astros, da formação, e a astrologia é esse estudo, né? Muitos não aceitam, né? Como uma prática, mas é a influência dos astros sobre a nossa vida, sobre a natureza, sobre as coisas terrestres e quanto a nós mesmos. E a magia. Todas essas pesquisas, elas contribuíram para a formação do pensamento religioso. Olha que coisa interessante, né?
O iniciado tem em toda parte o seu Deus único, que o chama, como que chamava na Índia? De Brahma. No Egito, de Osíris. No Olimpo grego, de Júpiter, né? Que inclusive é lá o deus lá que o senador romano se dirige, né? Buscando as forças, né? Era um deus. Como soberano sobre todos os deuses, embora o aparente politeísmo. Então, a gente vê que, mesmo dentro do politeísmo, que acreditavam em vários deuses, um deus para cuidar da terra, outro deus para cuidar da agricultura, outro deus para cuidar disso, mas tinha um deus superior. Olha que coisa interessante. Mesmo dentro da filosofia politeísta. Então, se acreditavam também num deus, acima de todos esses deuses, tinha um superior. Dessas fontes saem os grandes fundadores das religiões. Krishna, que é na Índia, Buda também na Índia, Zoroastro, o Zaratustra, é a mesmo, né? Hermes, esse Hermes aqui não é o Hermes, é o Hermes, aí que eu lembrei da Lenita, porque é aquele Hermes que ela diz Trismegisto, né? Que é o Hermes, porque o Hermes sozinho é um deus grego, mas esse Hermes aqui não é o Hermes Trimegisto, né? Que viveu lá 3.000 e poucos anos antes de Cristo, lá, que a ele é atribuído, por exemplo, a alquimia, né? Uma série de coisas assim, e todos deram uma contribuição para chegar nesse ponto. Moisés e Jesus, né? Aí também surgem os pais do pensamento filosófico, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras. Todos, de uma maneira ou de outra, deram uma contribuição para o pensamento, para a evolução do pensamento religioso. Eu quero aqui até a religião verdadeira, porém, pairava acima das formas e das cerimônias. Veja só. Então, era cheio de ritualismo, o Deus ele tinha característica humana, era antropomórfico, ele era raivoso, ele castigava, mas tudo isso foi se evoluindo. Vagaroso, por isso que ela foi um passo de cada vez. E é interessante a gente lendo lá Caminho da Luz, que tudo isso, todo esse aparecimento desses personagens, desses espíritos iluminados, porque hoje a gente compreende que eles eram espíritos, eles vieram para preparar, todos eles estavam preparando a religião cristã, o ensinamento do Cristo. Porque a gente não pode esquecer, quando a gente lê lá A Caminho da Luz, que Jesus é o governador do planeta. Então, todos eles, já há 3.000 anos atrás, há 1.600 anos, eles estavam vindo para contribuir para chegar o momento do Cristo vir à Terra. Então, veja, desde a criação, eu fico imaginando assim, gente, como é a grandiosidade disso. Desde a criação do nosso planeta, já havia programação do Cristo, um dia eu vou ter que chegar até eles. Né? Ele acolheu os outros habitantes, né, de outras galáxias que vieram contribuir também, mas prometeu, olha, eu vou lá um dia, vocês podem ficar sossegados. E foi enviando, e foi permitindo que outros espíritos também grandiosos, que dentro da realidade, dentro do que acontecia no momento, deram sua contribuição. Eu vou ler um pedacinho, gente, desse livro aqui chamado Emmanuel. Como o nome diz, é de Emmanuel mesmo, né? Emmanuel. Então, tem um texto assim, que fala os missionários do Cristo. Foim, os compiladores dos Vedas, Confúcio, Hermes, Pitágoras, Gautama, os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e as suas morais, a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual.
todos eles foram mensageiros daquele. Quem é aquele? Jesus, que era o verbo do princípio, emissários da sua doutrina de amor, em afinidade com as características da civilização e dos costumes de cada povo. Cada um deles foi portador de uma expressão de amai-vos uns aos outros. Compelidos em razão do obscurantismo dos tempos a revestir seus pensamentos com os véus misteriosos dos símbolos, como os que se conhecia dentro dos rigores iniciáticos, foram eles, os missionários do Cristo, preparadores dos seus gloriosos caminhos. Então, eu achei isso aqui realmente casou bem com essa mensagem que a Joana está nos trazendo. Todos esses personagens, eles foram trazendo, cada um a sua época, e adaptado ao momento em que eles estavam reencarnados, um pouco dessa mensagem do Cristo. Todos eles, de uma forma ou do outro, estavam ensinando aquilo que eles já sabiam e que Jesus ia nos dizer: amai-vos uns aos outros. Né? Vamos lá. Os ensinos foram reunidos nos Vedas, quer dizer, os Vedas são os livros do hinduísmo, né, do Krishna. No Veda Avesta, isso aqui está relacionado com o Zoroastro, né? É o livro sagrado que Zoroastro ele não escreveu, né? Ele foi escrito depois, bem depois, porque a gente tem que ver que muitas daquelas épocas não era os pensamentos eram transmitidos oralmente, não era escrito. Muitos foram escritos depois, né, do desencarne, em que esses espíritos já nem estavam mais vivos entre eles. Né? O livro dos mortos, que são os livros dos egípcios, né? Porque o povo egípcio, eles valorizavam muito a morte, o ritual da morte para eles era muito importante. Talvez até pela promessa de regressarem, né? Porque muitos dos egípcios eles regressaram ao seu planeta de origem, né? Diz assim, a Bíblia, né? Que é a Bíblia judaica, a Bíblia cristã, enfim. A Idade Média guardaria ainda fortes reminiscências dos cultos antigos, e a maçonaria ressuscitou a iniciação essênia para preparar o discípulo e ajudá-lo a galgar os degraus superiores. A maçonaria ela buscou na filosofia essênia, quer dizer, um tipo de vida simples, a prática da caridade, porque dizem, inclusive, que João Batista era um essênio, né? Que ele vivia, não se misturava, procurava viver uma vida simples, uma vida longe da materialidade, comia fugazmente, vestia de forma muito simples, muito próximo da natureza. Então, essa filosofia que a maçonaria, no seu nascedouro, né, procurou trazer na prática da caridade, na prática do bem, eles procuraram trazer nos seus ensinamentos. Não sei se até hoje isso é vigorado ou não, mas surgiu com essa ideia, né? Através da boca dos seus sensitivos, em matizes diferentes, falaram os imortais. Utilizando-se dos rishi, eu procurei, não achei o que era isso, mas eu deduzo que deve ser um tipo de sacerdote, né? Os hierofantes, que são os grandes sacerdotes, dos profetas e sibilas, que são as mulheres oráculas, né? Os pitons, que eram os magos, deuses, sacerdotes, patriarcas e oráculos, apresentaram-se os espíritos vitoriosos do túmulo, revestidos das paixões que os afligiam, como da excessitude em que se elevaram, exigindo e ensinando doutrinas, ora estranhas, absurdas e chocantes, ora sutis e nobres, desvelando a procedência de cada um na simbologia da dualidade conflitante em a natureza humana, o mal e o bem. Então, o que ele está dizendo? Na figura desses... Vamos generalizar.
Esse sacerdote, dessas pitonisas, desses pessoas, eles manipularam, surgiram religiões esdrúxulas, sempre voltado, umas voltadas para a prática do mal, mas com um intercâmbio muito forte do mundo espiritual. É isso que ela está dizendo. Então, essa contribuição do mundo espiritual sobre o mundo material, através dos médiuns, que eles chamavam de hierofante, de profeta, de sibila, de pitons, de sacerdote, o nome que queira dar, eles eram eles intercambiavam com este mundo invisível ao olho humano, né? E criaram-se muitas religiões, muitas práticas, muitas delas voltadas para desenvolver o mal, né? Porque elas eram reflexo daquelas pessoas, daqueles espíritos desencarnados que mostravam as suas características. Não é porque era desencarnado o espírito é bom. Não é. Né? Se eu desencarnar agora, eu continuarei sendo e sentindo tudo que eu sinto nesse momento, sem o corpo material, mas os sentimentos e as conquistas continuam igual. Povos e nações antigas... Marli, eu lembrei de uma coisa aqui do povo grego, né? Na Grécia tem aqueles templos, né? Templos de Delfos, em Atenas, todos aqueles templos. Eles consultavam os oráculos, né? Essas pitonisas eram consultadas para saber, por exemplo, se eles iam guerrear com determinado povo, como é que era a estratégia, ou se eles iriam ganhar aquela guerrilha. Então, assim, eles consultavam os espíritos, né, que traziam essas informações aí, e muitas vezes funcionavam, porque mesmo que não fossem espíritos, vamos dizer, de elevação moral, né, porque estavam ligados a esses interesses materiais de guerra e tudo, mas os espíritos traziam informações que eram válidas, né? Então, eles consultavam muito, tanto que tinha templo em todas as cidades, né, as localidades ali, tinha templos, né, e eles consultavam mesmo. Eu lembrei muito isso aqui dos gregos, mas não é só do grego, né, todos eles, tem várias culturas antigas aqui que consultavam, tudo que ia fazer, né, os reis, os grandes comandantes, né, de exércitos e tudo, eles consultavam justamente para poder ter essas informações e tirar vantagens, né? Só que era assim, se era para guerrilhar, chegava um momento também que a coisa não funcionava, tudo tem um livre-arbítrio, acaba num determinado momento, né? Então, consultavam, aí, de repente, numa situação, a informação não era adequada e perdiam a guerra, por exemplo, né? Porque era um tipo de conduta, né? Que não... E aí vem aquela ideia, vamos dizer, quando perdi uma guerra, alguma coisa saiu errada, ou esse Deus ficou bravo, né? Então, nós temos que fazer algum sacrifício, nós temos que fazer oferenda. Aí surgem todos esses ritualismos, né? Olha, por que será que nós não fomos protegidos nessa batalha? Então, nós temos que fazer sacrifícios, temos que oferecer. E como era uma coisa muito bruta, oferecia vida humana, animal, sangue, e aí vai, né? Até hoje a gente ainda vê isso, né? Ainda numa quantidade menor, mas ainda é. Por exemplo, às vezes esse negócio de a gente fazer promessa, né? Eu vou rezar para isso, se eu conseguir, eu pago isso. Isso, na verdade, é uma retribuição, né? É uma negociação. Olha, se eu conseguir passar no vestibular, eu vou subir de joelho a escolha de tal coisa. Eu fiz um acordo. Está barganhando, né, Marli? Está fazendo uma barganha ali, né? Aí eu passei. Então negociando. Né? Se meu filho salvar dessa doença, eu vou acender uma vela do tamanho dele. Aí eu mando fazer uma vela do tamanho dele. As pessoas fazem. Ainda é vestígio, né, desse hábito que a gente tinha de negociar, né, com o mundo espiritual. Esse intercâmbio, por isso que ela insiste muito nesse intercâmbio, né? Vamos lá.
Povos e nações antigos sempre tomaram suas decisões diante do auríspice dos sacerdotes, né? E intérprete dos sinais com que esperavam encontrar a resposta dos deuses às suas solicitações e problemas, o que a Simone acabou de comentar, né? Através de práticas esdrúxulas e sacrifícios bárbaros, pensavam aplacar a violência dos seus números, das suas divindades, né? Conseguindo propiciamente as suas ambições e ânsias expansionistas. Então, eu queria conquistar lá, eu fazia meus oferenda para os deuses para abençoar, para que eu pudesse tomar lá aquele povo. Esse era o objetivo, né? Os objetivos não eram sublimes. Hoje a gente luta, vamos dizer, nós acabamos de comentar aqui, nós lutamos para ter um pouco mais de serenidade nas nossas atitudes. Hoje a luta é interna. Daquelas vezes, as lutas, muitas delas as preocupações eram de sobrevivência e de conquista. Então, os objetivos eram diferentes, né? Através dos estudos das conjunções astrológicas, estabeleciam prognósticos de glórias e desgraças, tentando-se ler nos céus o destino dos homens e das civilizações. Lentamente, a revelação incessante impôs as suas soberanas leis, e ao oceano politeísta sobrepôs-se a grandiosidade de um Deus único, sem nome, em cada lugar caracterizado especificamente como o absoluto, que paira acima e além de todas as concepções e entendimento. Então, o pensamento humano foi evoluindo, e até que se estabeleceu a ideia de um Deus único. O povo hebreu é o primeiro povo que tinha essa característica, né, do Deus único. Por isso, Jesus veio nessa região, porque ali já estava bem consolidada a ideia do Deus único. Em volta, ainda, eles eram rodeados por povos que ainda defendiam a ideia politeísta, né? Na Índia, no Egito, na Babilônia, na Assíria, na Pérsia, em Israel, sobrenadaram os Bharata, quer dizer, o princípio das informações confusas às excelências espirituais, constituindo verdadeiras glórias do pensamento religioso e filosófico, que sustentou os seus povos, até que se alteraram os rumos das suas realizações, sucumbindo num ciclo e desaparecendo, a fim de ressurgirem noutras nacionalidades e raças na imensa viagem para a redenção. Então, o pensamento humano ele foi crescendo, né? O pensamento religioso ele foi evoluindo, e cada um, dentro das suas características, foi dando a sua contribuição. Muitas ideias se perderam, como ela diz aqui, né? Sucumbiram, né? Outras desapareceram até mesmo. Nós temos, até hoje, por exemplo, a civilização atlântica, né? Que muitos dizem que nem existiu, outros estudiosos dizem, os incas, né? Que viveu aqui próximo de nós, aqui, né? No Peru, ali naquela região. Então, deixaram os ensinamentos, contribuíram e desapareceram. Outras ideias sobrepôs. E é interessante você ver que mesmo dentro, eu fiquei pensando no seguinte, Jesus, né? Muita gente, às vezes, até hoje, pode negar, pode não aceitar, mas o pensamento do Cristo está aí, porque ele existe, como ela lembrou lá no início. O pensamento amoroso do Cristo, ele existe desde a formação do planeta, né? Na escolha dos seus elementos, na escolha dos seus habitantes, no acolhimento dessa contribuição que outros habitantes de outros planetas vieram trazer aqui para nós, que contribuíram grandemente para a nossa evolução, né? Quem garante que daqui a um tempo nós também não poderemos estar já recebendo espírito de outras galáxias para contribuir para a nossa evolução nesse mundo de regeneração? Não sei. Não é uma coisa absoluta assim, não.
Pode acontecer. Que de tempo em Marli, tempo... Oi. me veio uma ideia aqui também, quando você estava comentando esse parágrafo aqui, né? Que ele fala da evolução, né? Das ideias do homem, que vem ali com ideias esdrúxulas, né? Aquela dualidade entre o bem e o mal, esse conflito. É bacana isso também, a gente ver esse posicionamento, porque a gente, sabendo dessa dualidade, vivendo isso, a gente está vendo assim, não, esse aqui é o mal, esse caminho, e o mal, trazendo as suas consequências, faz com que a gente cresça por nós mesmos e aprendamos a fazer escolhas melhores. Por isso a necessidade, né, aí dessa evolução também lenta, e colocar pontos de referência, olha, aqui é o preto, aqui é o branco, você vai escolher o quê? E aí, devagarinho, a sociedade vai crescendo e nós vamos melhorando aí as nossas ideias até chegar ao espiritismo que temos hoje, né? A coisa vai evoluindo e, de certo, né? Tem muito mais informações, tem muito mais coisas que nós não temos condição de saber ainda, mas que, com o decorrer do tempo, elas vão se abrindo cada vez mais. Sim. Tudo vai contribuindo para essa evolução, né? Até porque, para uma ideia realmente se firmar, ela precisa se consolidar dentro de nós, né? Exatamente. A gente não pode mais ter dúvida sobre aquilo e importante, temos que experimentar aquilo que a gente está dizendo. A mesma coisa, a gente fala do amor, né? Nós sabemos, teoricamente, que é o ensinamento máximo do Cristo, mas nós somos testados. Às vezes, nós não amamos o nosso... Às vezes, a gente não ama nem aquele que está próximo de nós, que convive, como deveríamos amar, né? Então, a gente ainda tem um caminho muito grande para realmente estabelecer esse reino do amor dentro de nós. E é através das experiências. Né? Você falou uma coisa assim, né? Da gente saber isso aqui é preto, isso aqui é branco, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas quantas coisas erradas que hoje nós reconhecemos que é errado, que era aceita até um tempo. Desde coisas assim, de costumes, até de coisas assim materiais. Por exemplo, um tempo atrás, fumar não era uma vista, era até elegante, era chique, sabe? Era fumar assim, né? Dava um ar de... Não se vendia a imagem de que a pessoa fumava um ar de liberdade. Hoje a gente sabe o mal que o cigarro faz, né? E outras coisas mais, assim, e aí, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse estudo, porque nós vamos parar aqui, viu, gente? É a minha parte. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse trecho, nesse pequeno trecho que nós estudamos, é que ela repete em vários momentos a contribuição do mundo espiritual na consolidação do pensamento religioso. Porque, se não houvesse essa contribuição, talvez a gente estaria ainda lá na caverna. A gente ainda estaria lá vivendo, comendo, rasgando no dente a carne, né? Sem cozinhar, sem nada, rasgando. Né? Por quê? Porque a gente ainda estaria lá vivendo conjunto com os dinossauros ainda. Então, precisou ter esse intercâmbio. Por quê? Ora, esses espíritos que nós estamos encarnados aqui, experimentando, solidificando esse ensinamento, daqui a pouco nós vamos estar lá no outro lado, nós vamos trabalhar de outra maneira. Então, esse intercâmbio, eu achei muito interessante isso. Esse intercâmbio entre o plano espiritual e o material é muito grande. Hoje nós estamos aqui lendo um livro, pegando esse livro aqui, mas eu pergunto, quantos será que estão aqui do meu lado, no lado de vocês, aí na casa de vocês, desencarnados, acompanhando esse nosso estudo? Quantos será que estão, às vezes, querendo passar
na minha mente uma coisa, ó, Maíli, fala isso. Eu não escuto isso, porque, graças a Deus, eu não sou médium ou audiente, né? Mas que às vezes está tentando me intuir um pensamento, ou mesmo para Simone, ou mesmo para um participante. Então, essa comunhão não é para ser vista como uma coisa tenebrosa, mas uma coisa natural. É natural. Eu posso falar uma coisa que me lembrou? Você deu um exemplo, desculpe, Deise, ter interrompido, você mesmo deu um exemplo, um depoimento um dia desses aí, muito interessante, você falar de nomes que você ouvia, recebia, achei muito interessante aquele seu depoimento. Mas, por favor. O que eu ia falar é que, assim, no capítulo 18 da Gênesis, os tempos são chegados. Eu andei lendo para poder falar um pouco mais sobre a regeneração, um estudo aí que eu ia fazer, e daí eu também me lembrei que o Haroldo Dutra também falou a mesma coisa baseado nesse capítulo 18 da Gênesis, falando que a regeneração ela vai se dar, que é a evolução religiosa também e moral, basicamente moral da humanidade, ela se dá não especialmente de espíritos luminares que descem até nós, mas de nós mesmos, quando acontecem essas pandemias, essas coisas, há um desencarne em massa tão grande e um susto tão grande naquele espírito, um chamado, um alerta tão grande. Tem uma palestra do Haroldo falando sobre isso, muito interessante de se ver, sobre a regeneração, que daí essa massa de espíritos já volta reencarnando com outra ideia bem mais avançada. Ou seja, somos nós mesmos que estamos fazendo essa evolução no planeta. Uma hora aqui, como você falou, que foi muito legal essa sua fala, porque exatamente, a sua fala reflete exatamente o que está nesse capítulo 18 da Gênesis. Uma hora nós estamos aqui, aprendemos coisas aqui, tem hora que a gente dá uma avançada bem grande por causa desses eventos assim que nos sacodem a questão mental, emocional, como foi a pandemia, e aí a gente leva esses conflitos para o outro lado, que são trabalhados pelas equipes espirituais, e voltamos trazendo conceitos bem mais avançados de espiritualização. Então, é muito interessante esse capítulo, que depois eu fiquei pensando também, nossa, foi trazido pelos espíritos, né? Para Kardec, em 1868, Sim. na Gênese. Então, eles já sabiam que nós estaríamos, a espiritualidade superior veio trazer através de Kardec na Gênese, nesse capítulo, tudo que nós estamos vivendo. Sim. Há 168 anos atrás já estavam falando sobre os tempos chegados. Então, é uma coisa assim, muito legal, né, da gente pensar. Que a gente... Deise, Marli, lembrei de uma coisa também. Pois não. Baseada aí no que a Deise estava falando. Né? Boa Nova, do Chico. Tem aquela parte que o pai, como é o nome daquele pai dos 2 filhos, que estava querendo fazer a reunião, e ele falou, nossa, Jesus, é isso mesmo, nós vamos reunir multidões, vocês lembram disso? Não. E daí Jesus fala, né, pegando aí o lance que a Deise falou para a gente, não, meu filho, não é pela multidão, vai ser de coração em coração. As leis do Pai, o crescimento moral é de coração em coração. Então, é isso, né? Melhorando um, melhora a sociedade. Melhorando 2, melhorando 10, melhora a sociedade. Se um desses que melhorar dá frutos, e esses outros frutos, e assim consequentemente. E aí a gente passa por um planeta, né? Para a evolução do planeta em moralidade, principalmente. É isso mesmo que fala esse capítulo também, 18, né? Que é de um em um. Igualzinho você falou, Alexandre, é impressionante o que a espiritualidade nos trouxe. Quer dizer, quanto tempo faz que eles já sabiam? São espíritos que já passaram pela nossa caminhada, que já atravessaram o mundo de provas e expiações, já estão avançados, são, às vezes, espíritos já felizes ou puros, celeste, mundo celeste, a gente não sabe quem trouxe. Eu vou até olhar, não sei, no capítulo 18 da Gênesis.
Então, é de um em um, não é de multidão, não. Às vezes dá esse conceito de que, por exemplo, como disse o Haroldo, desencarne em massa, né, que é a provação regeneradora, assim, juntos, né? Mas é de um em um. Interessante, Alexandra, foi exatamente isso que diz a Gênese. Isso que você está dizendo, você vê, essa mensagem é de 1800 e pouco, né? Aí a gente tem noção, então, realmente, como que funciona o tempo, né? Então, a coisa é planejada. Ele falou uma coisa, 1800 e pouco, falou, puxa vida, talvez se eu tivesse encarnada naquela época, lisse esse, falar, vai acontecer. Você vê que nós estamos 1800, quase 100 e pouco, 180, 100 e poucos anos, ainda vamos entrar nesse processo. Esse processo também de regeneração não é assim, num piscar de dedo, é demorado, porque tem que esse processo, essa ideia tem que ser na maioria, tem que estabelecer numa grande maioria, tem que funcionar um número maior de pessoas, né? Então, é devagar. Por exemplo, às vezes você vai levar, espero eu, né, que eu ainda levo umas 2 ou 3 reencarnações, indo e voltando, ainda no mundo de regeneração. Né? Não é assim, num estalar de dedo. É uma conquista, porque esse mundo de regeneração que nós estamos nos aproximando e começando a dar os primeiros passos, ele tem que ser um mundo interno, tem que ser um mundo real, que eu viva. Não é um mundo externo, não é um mundo material, não é que o progresso tem que existir. Esse mundo de regeneração tem que ser dentro de mim, né? Dentro de cada um de nós. Nós somos esse universo. Isso é interessante a gente pensar nisso. Gente, mas olha, vamos encerrando para não passar muito, às vezes alguém tem seus compromissos, né? Então é isso, tá? Aí na próxima aula a gente continua esse mesmo capítulo, né? O final desse primeiro capítulo do livro. Então, vamos pedir para quem? Alguém gostaria, espontâneo, de livre e espontânea vontade, fazer a oração? Vou deixar que eu faço, Marli. Por favor. Então, vamos rogar a Jesus, esse nosso amigo imenso, de imenso amor, de imensa misericórdia, que tanto nos ampara. Vamos solicitar a Ele o entendimento destas verdades que nos chegam através dessas obras, e possamos absorver tudo isso da melhor forma possível, entendendo toda a história da humanidade, todos os caminhos que já galgamos, as trilhas por onde andamos, por onde estivemos, até chegar nesse hoje, nos frutos que estamos colhendo hoje dessa caminhada que estabelecemos no passado. Faz a nós, Cristo, caminharmos com passos mais firmes, com passos direcionados ao caminho reto, o caminho da moralidade, sem mais dúvidas, embora resvalemos tantas vezes, mas que essas dúvidas em nossas mentes vão se esvaindo cada vez mais, sendo eliminadas, e sempre na certeza e confiança de nosso Pai maior, que está conosco, não nos abandona em momento algum, e que somos tão amparados, que estamos tão protegidos, que possamos sentir tudo isso, toda essa bondade, a se dispersar por essa humanidade a que pertencemos, com esse amor fraterno, que possamos entender como viver como irmãos, nos preparar para o futuro, devagarinho, galgando passo a passo,
que o nosso entendimento cresça, que nossa responsabilidade também se estabeleça cada vez mais nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, que saibamos conduzir nossas vidas da melhor forma possível, seguindo-te, ó Cristo, sempre, sempre, com serenidade e paz. Que as bênçãos dos céus se dispersem sobre todos nós e que possamos, então, nos despedir desse estudo para uma próxima semana, nos reencontrarmos alegremente, envolvidos por esse amor imenso de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, gente. Então, Obrigada, Marli. Obrigada, Marli. Marli, obrigada. Que aula muito boa, hein, Marli? um beijo. Bom final de semana. Tchau. Beijo para todos. Simone, tem que parar a gravação.